Oi, gente! Tudo bom com você? Eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani, porque eu também gosto que me chame assim e fica menos complicado. Eu sou a cabecinha pensante e as mãozinhas trabalhantes por trás do ateliê Artes da Dani Viste. Te convido a me acompanhar também nas minhas outras redes sociais, assim você fica mais inteirado do meu dia a dia, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, se eu sou essa mesma pessoa que eu sou aqui no YouTube. Então me acompanha por lá. No Instagram é @artes_daniviste. E no Facebook a minha página é Artes da Daniviste. Te espero por lá. Espero que você comece a me seguir, me acompanhar, ver as minhas peripécias. Hoje eu tenho um assunto bem interessante para falar com você. Menina, menino, mulher, homem. Eu já falei para vocês que eu trabalho com artesanatos, mas que eu também tenho formação como enfermeira padrão. E como enfermeira padrão, a gente vê muitas coisas a respeito de saúde. Então, hoje eu vim falar sobre um tema que para muitos é um tabu, para outros é uma incógnita, é algo assim, é um mistério e que acontece na vida das mulheres de maneira normal. Mas sobre o que é isso que eu vou falar? Bem, eu hoje vou falar um pouquinho a respeito de menstruação. Isso mesmo. De repente você tem alguma curiosidade, não sabe determinadas coisas, e hoje, logo depois da vinheta, eu vou estar falando um pouquinho mais do que é menstruação para vocês. Bem, eu vou começar explicando para vocês o que é menstruação, porque muito se fala, pouco se entende, muitas dúvidas existem, e nada mais é do que um processo normal no corpo feminino. Não estou dizendo com normal que as mulheres gostem, tá? Que fique aqui muito bem esclarecido isso. Mas é um processo normal, é um processo que, digamos assim, é um processo chamado de saudável, de saúde. Porque mais pra frente eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito da falta da menstruação. Bem, a menstruação, ela ocorre na época da adolescência, indo para a idade adulta. Como assim? Normalmente esse período a gente chama de puberdade, porque a menina está saindo de ser criança para se tornar uma mulher, mas ela ainda não é uma mulher, ela está no processo. Apesar de que às vezes a gente vê algumas que acham que porque tem um volumezinho a mais aqui em cima no seio, tem uns pelinhos a mais debaixo do braço ou na região pubiana e fica achando que já sou mulher. Não, meu amor, você está no processo de se tornar. Por que que você está no processo? Por fora, você pode parecer uma mulher, mas a tua idade e os teus órgãos internos, eles ainda estão se desenvolvendo. Bem, a menstruação é exatamente um marco dessa passagem, faz parte dessa passagem de uma menina se transformando em mulher. Não que ela já seja, menstruou é mulher. Ainda não, é o que eu falei. O corpo ainda não está internamente, não está amadurecido o suficiente como de uma mulher. Mas o que é menstruação? Menstruação é o ciclo que a mulher tem quando ela não engravida. A realidade é essa. Por quê? Porque os ovários soltam um óvulo, não os dois ao mesmo tempo, cada mês é um de um lado, outro do outro, né? Cada mês um ovário solta um óvulo
que segue o caminho das trompas ou tubas uterinas, né? Ela segue ali o caminho, e nesse processo, nesse ciclo, porque realmente é um ciclo que nós mulheres passamos, o corpo ele se prepara para uma gravidez. Não que com 12, 13, até 17 anos o corpo esteja maduro. Ah, mas eu conheço muitas meninas que são mãe aos 14. Tudo bem, só que isso não quer dizer que o corpo dela aguentou uma gravidez, não que o corpo esteja maduro para tranquilamente levar uma gravidez. Desculpem aí o barulho dos cachorros, eles estão conversando entre si e talvez vocês escutem aí a conversa deles. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, o corpo da mulher, ele se prepara para receber um bebê ali dentro, né? Para ser formado, receber não, mas para ser formado um bebê dentro do corpo. E esse bebê não vem. Não, a menina, né, a adolescente, ela não teve relação sexual, ela não engravidou. Então, o que que acontece? A parte interna do útero, que ela se prepara para receber um bebê, ela meio que se desprende, solta, é onde vem o sangramento. Então esse sangue não é um sangue sujo, não é um sangue contaminado, a menos que você tenha alguma doença já no sangue. Mas a princípio não é um sangue, lógico que também não é um sangue que você vai fazer nada com ele, mas é um sangue que é eliminado naturalmente do seu corpo. E que, por isso eu falei anteriormente, é sinal de saúde, porque a partir do momento que você menstrua, é sinal de que você pode engravidar. Não estou dizendo aqui que todo mundo que menstrua é engravida, porque existem uma série de outros fatores que também influenciam. Mas o que a gente vê, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples para explicar é isso. A menstruação vamos dizer, o bebê que não nasceu. Então, o útero ele descama e solta aquela parte do endométrio. Ele solta todo e sai, né, com o sangue. Tanto que às vezes, não sei se você já percebeu, né, o sangue, às vezes a gente está menstruada e você sente sair pequenos pedaços, né, como se fossem coágulos. Querendo ou não, é essa descamação que tem do útero. Vamos dizer assim, seria uma limpeza do útero. Ah, então se é limpeza, esse sangue é sujo. Não. E não tem motivo para a gente ter nojo desse sangue. Lógico, a gente não vai ficar brincando com o sangue. Não é isso. Mas tem gente que fica, ai, que nojo, que não é motivo para tanto. Então, nós devemos sim orientar as meninas, ainda mais quando elas começam com o corpo se transformando, começando uma transformação corporal, que a gente vê que elas já estão saindo daquela fase de ser tão criança, vamos dizer assim, para entrar na adolescência, para ter um corpo transformado e virar um corpo de adulto. É interessante a gente ver também que a menstruação, mesmo que seja de mãe para filha, não é igual. Não? Não é porque a minha mãe era assim que eu vou ser. Muito, às vezes pode acontecer, pode calhar de acontecer ser igual, mas na grande maioria das vezes, pelo que eu vejo, é bem diferente, às vezes até mesmo de mãe para filha, de irmã para irmã. A menstruação ela pode durar de 2, 3 dias até 7 dias. Tem mulheres que têm um fluxo, o que é isso? Um sangramento maior e não sendo hemorragia, lógico, que você também não vai colocar um absorvente, um coletor menstrual, daí a 5 minutos ter que trocar. Aí sim é algo que você precisa procurar um médico. Mas existem mulheres que têm um sangramento maior e outras que um absorventezinho
super fininho, um protetor diário praticamente resolve o caso. Não precisa usar absorventes tão grossos. Já existem mulheres, até mesmo meninas, né, adolescentes que estão passando por esse processo, que vem uma quantidade maior e às vezes tem que usar até absorvente noturno. Por que noturno? Porque normalmente o tempo da noite, como a gente dorme bastante, então esses absorventes são um pouco maiores para poder aguentar esse período de tempo até a gente acordar, sem acordar com a cama, lençol, roupa, tudo sujo. Não que seja algo nojento, mas é esquisito, vamos dizer assim, né? Então, não é agradável a gente acordar, né, com tudo, a cama, a roupa suja. Não é questão de nojo, é que sangue, assim como o molho de tomate, também mancham. Chocolate também mancha a roupa. Então, assim, não é questão de nojo, mas é uma questão de depois ter que lavar, conseguir limpar, às vezes dá um trabalhinho aí, né? Eu posso falar por mim, por exemplo. Eu já estou na época invertida, eu não estou começando a menstruar, eu já estou terminando a parte de menstruar. Então, eu e a minha mãe sempre o fluxo dela foi pouco e os dias que ela ficava menstruada eram bem pouquinhos. Eu já fui completamente diferente dela. Eu sempre fiquei o meu ciclo, né, menstrual, a minha menstruação era de 7 dias e um fluxo intenso. Tanto que eu lembro que a minha mãe cuidava muito a respeito de eu ter anemia, porque, querendo ou não, é uma perda de sangue, mesmo que sendo controlada. Então, a minha mãe sempre cuidava dessa questão comigo, a questão de anemia. Mas nunca tive problema de anemia, sempre tive uma alimentação saudável. Então, hoje no processo que eu estou, às vezes acontece. Se o meu fluxo já era grande, às vezes hoje, no período de parar de menstruar, que a gente chama de climatério, o meu fluxo às vezes vem um pouco a mais. E assim, eu sou casada, o meu marido dorme comigo na mesma cama, não é agradável. Não é dizer que o meu marido não tem nojo também, mas não é das situações mais agradáveis se eu tiver dormindo, acordar toda suja de sangue. Eu não me sinto confortável, não por questão de nojo, mas questão de estar ali numa situação que para mim não é das mais confortáveis possíveis. E isso acontece com toda mulher. Por que eu estou falando aqui do meu marido? Porque muitos homens ficam, é frescura, é isso, por quê? Ou então tratam como se, não, peraí, cuidado, como se fosse um cristal. Não é tanto e nem é tão pouco. Lógico, existem mulheres, por exemplo, isso, eu não sei se eu herdei, mas aconteceu com a minha mãe e aconteceu comigo, de ter cólica menstrual, dores abdominais por causa da menstruação. Então, aconteceu com a minha mãe e acontecia com a minha mãe e acontecia comigo, né? Acontece comigo às vezes. Lógico que não é a minha dor não é de me deixar totalmente arriada na cama os 7 dias. O meu caso não era, mas eu conheço amigas que ficavam super mal durante os dias da menstruação. Se fosse 2, 3 dias ou se fosse 7 dias, ficava mal. A questão da menstruação, como o corpo ele está se preparando para receber um bebê, ele tem uma oscilação hormonal muito grande, né? Então, as pessoas não entendem muitas vezes o que acontece. Por que está tão nervosa? Por que age assim? Não estou usando aqui como desculpa, mas existem tantos sintomas de TPM, e se você não sabe o que é TPM, é tensão pré-menstrual, tá? Não é depois da menstruação. Pré é de antes da menstruação. Então, alguns dias antes da menstruação descer, os hormônios, eles trabalham ali de uma maneira, e eu não vou dar nomes, porque eu acho aqui que não tem que saber que é esse ou aquele hormônio, mas você entender um pouquinho do que acontece com o corpo feminino.
Os hormônios sobe um, desce outro, enquanto o homem, o hormônio dele normalmente é equilibrado, mas se mexe é pouca coisa, mas conosco, com nós que somos mulheres, não é assim. Durante o mês todinho, o hormônio sobe um, desce o outro, sobe um, desce o outro, quase que vira curva. Por quê? Porque o corpo da mulher é assim. Então, ele se prepara para receber um bebê. Se tiver uma gravidez, a mulher não vai menstruar, pelo menos em tese. Algumas, às vezes, quando o bebê está ali se colocando no útero, às vezes sai um pouquinho de sangue, mas muito pouquinho. Nem todas também. A grande maioria não sai nada. Então, o que acontece? Como o seu corpo está se preparando para uma gravidez, esses hormônios, eles ficam se preparando para que um bebê venha. E aí, o que acontece? Normalmente, por causa desses hormônios, a mama incha, a mama fica dolorida, às vezes a barriga fica dolorida, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que se sente enfraquecida, tem gente que se sente mais brava e não é porque ela está procurando ser assim. Tem gente que quer ser abraçada, mas quando você vai abraçar, a mulher já briga, então você não sabe o que fazer. Por quê? É como se ela fosse meio que não sabe o que quer da vida. Não é isso. A questão é que esses hormônios afetam o nosso psicológico. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas a questão hormonal, ela influencia muito, inclusive no jeito da gente agir, por mais que as pessoas achem que isso não tem nada a ver. E a gente precisa cuidar desse período da TPM, onde a mulher fica mais sensível, é o que eu falei, existem inúmeros sintomas de TPM. Existem algumas mulheres que ficam hipersensíveis, existem mulheres que não sentem nada, existem outras que ficam nervosas do nada. Por quê? Porque cada mulher é única, é diferente. E eu atribuo isso também muito ao estilo de vida que a gente tem hoje em dia. É alimentação, é exercício, é uma série. O estilo de vida que a gente vê hoje em dia, que nem as crianças têm uma vida tão tranquila como se tinha antigamente. Eu lembro na minha infância que eu saía para andar de bicicleta na rua, eu jogava bola na rua, eu brincava de pega-pega na rua, eu interagia com outras pessoas, não só da minha idade, como pessoas mais velhas que eu, sentar, escutar um conselho. E a minha vida, qual era a minha obrigação? Quando eu era criança, a minha obrigação era estudar na escola, pronto. Hoje em dia, se a gente vê a vida de uma criança, é super complicado. Até um tempo atrás, eu lembro que ninguém nunca tinha ouvido falar de criança com colesterol. Hoje em dia, você vai fazer exame para uma criança como você faz de um adulto. Por quê? Porque as crianças antigamente, elas gastavam energia, elas corriam, elas se alimentavam de uma maneira diferente, com menos alimentação industrializada. Então, não estou aqui colocando desculpas ou culpando alguém, não é isso. Mas a gente tem que entender que o momento que a gente vive também mudou, também foi transformado. Na minha época de criança não existia celular, as tecnologias não eram como hoje em dia, que você digita e já sai lá tudo escrito. A tecnologia que era da minha época era a máquina de escrever, que muitas crianças hoje em dia não fazem ideia do que seja. Tirar foto pra gente era daquele rolinho de filme que tinha que esperar quase que um ano todo para poder revelar a foto. Então você não sabia, como hoje em dia a gente tira no celular, não ficou boa não, volta aqui, vamos tirar outra. Hoje em dia é tudo mais rápido e isso, querendo ou não, causa um estresse, uma ansiedade que a gente não via há anos atrás. Com isso, o corpo das meninas também acaba sentindo de maneira diferente.
o corpo das adolescentes, das mulheres, ele também acaba reagindo de maneira diferente. E cada uma, dependendo do temperamento, do jeito como foi criada e do próprio corpo que tem, age de determinada maneira. Um pouquinho antes da menstruação, fica nervosa, às vezes fica chorosa. E quando a menstruação vem, então meio que equilibra isso aí, só que aí vem às vezes a dor por causa de cólica, vem a sensibilidade, vem querendo ou não o incômodo, porque eu não sei se você tem noção, se você é mulher vai entender o que eu estou falando, mas os homens normalmente eles não têm muita noção do que é andar com um negócio no meio das pernas, no fundo da calça. Não é dos mais confortáveis, né? E por falar em absorvente, hoje em dia também, graças à tecnologia, a gente vê que as coisas mudaram. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe, quando começou a me ensinar, sim, eu não aprendi sobre menstruação na escola, não aprendi com amigas. A minha mãe, quando viu que o meu corpo começou a mudar, ela começou a explicar para mim o que estava acontecendo com o meu corpo. E conforme eu ia perguntando, ela ia me explicando. Então eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Tanto que talvez seja por isso que eu não fique espantada, seja um bicho de sete cabeças. Por quê? Porque a minha mãe trabalhou em mim isso. E ela contava que quando ela começou a menstruar, na época dela, como é que fazia? Porque o sangue descia. Não dava para ficar só com a calcinha. Como é que fazia? Então existiam paninhos, pano de toalha, pano de lençol, né, que comprava só para isso para as meninas, e aí se usava aqueles panos dobrados no fundo da calcinha. Depois de um tempo apareceram os absorventes industrializados. E esses absorventes, eles não eram como são hoje. Às vezes algumas pessoas não conseguem nem imaginar, mas existiram, né, transições entre como você cuidar para não ficar escorrendo sangue perna abaixo, que também não é das sensações mais gostosas. E aí eu cheguei a pegar a parte de um absorvente que veio meio que da transição do paninho para os absorventes que existem hoje em dia. Então, ele era um absorvente que tinha, lógico, uma camada de um tecido impermeável embaixo, não sei se tecido, plástico, bem fino embaixo, para não vazar o sangue para baixo. Tinha aquele material que absorve o sangue e tinha um material bem fininho por cima, como a gente ainda tem hoje em dia, que vai para o resto do absorvente. Só que esse material, ele ia por cima e por baixo do absorvente e formava uma tirinha na frente e outra atrás. E a gente normalmente usava com duas calcinhas para poder firmar ele bem no lugar. Mas ele não colava na calcinha? Não. O colar na calcinha veio depois. Eu lembro direitinho que a propaganda dizia... se eu não me engano, era Sempre Livre. Não estou fazendo publi aqui para ninguém, mas o Sempre Livre eu acho que foi um dos primeiros e dizia, para você se sentir confortável, use Sempre Livre, o absorvente aderente à calcinha. E aí a gente ficava assim, nossa, que demais. Mas ele também não tinha aba, como hoje em dia a gente vê uns absorventes que tem aba, que são muito mais confortáveis pra gente, né? Deixam a gente mais tranquila. Mas depois vieram os absorventes com aba e as tecnologias foram desenvolvendo. Aí chegou ao ponto de ter o absorvente interno, né? Acho que o mais conhecido de todos, não sei se eu posso falar aqui, mas até onde eu sei é o OB. Depois vieram outros absorventes internos, né? Que a mulher não queria ficar com aquele negócio no meio das pernas, mas não queria ficar com absorvente externo, então ela usava o absorvente interno. Hoje em dia, depois de algum tempinho, acredito que até pela questão ecológica também, existem os coletores menstruais, que esse sim eu não uso,
Mas eu vou botar uma fotinho aqui para vocês verem o coletorzinho menstrual. Ele vem com toda a explicação, com todos os detalhezinhos de como usar. E também voltamos, eu acho que assim, chegou um ponto tão grande de evolução que meio que voltou lá atrás, que é a calcinha que você compra, já uma calcinha como se fosse com absorvente. Não é um absorvente que você joga fora, não. É uma calcinha que ela tem um material no fundo para você usar quando está menstruada. Também nunca usei. Posso até botar a foto aqui para você ver também. Mas é uma calcinha que você usa quando está menstruada, e aí você põe aquela calcinha, e quando você vê que deu o tempo, que acha que precisa trocar, você vai no banheiro, troca essa calcinha, ou na hora do seu banho, você toma banho, já aproveita, lava a calcinha e põe ela para secar. E pega uma outra calcinha daquela e usa. Lógico, você vai ter que andar aí com uma sacolinha dentro da bolsa, porque fica meio esquisito você colocar a calcinha suja no meio da bolsa com um monte de outras coisas, né? Então, vamos ali ver. Inclusive, essa calcinha também vem com um manual de instrução dizendo como você usar a calcinha, por quanto tempo mais ou menos ela suporta o fluxo, né? Também parece que tem de pouquinho fluxo até bastante fluxo. Então, eu sei que tem umas instruçõezinhas ali a respeito dessa calcinha, muito interessantes. E aí você volta, eu vejo que é como se voltasse lá na época da minha avó, da minha mãe, onde se usavam os antigos paninhos, só que agora eles pegam um paninho e já costuram na calcinha. Seria algo mais confortável, não sei, o material, lógico, não é o mesmo tecido que a minha avó, minha bisavó, minha mãe usou, era um tecido tecnológico, né? Também tem que agradecer a tecnologia. Mas é interessante a gente ver que foi até um ponto que depois meio que voltou para onde tinha partido, só que com uma tecnologia diferente. É interessante a gente ver esse fato que, para dar mais conforto para a mulher, a tecnologia desenvolveu a ponto de também cuidar não só da mulher, mas como do meio ambiente, porque querendo ou não, o coletor menstrual, a calcinha, né, própria para ser usada no período ali da menstruação, são tecnologias que ajudam a não ficar jogando tanto absorvente externo ou interno no meio ambiente, que é um material difícil do ambiente reciclar, vamos dizer assim, porque não dá para você usar aquele, é a mesma coisa que papel higiênico, é complicado, né? Você usar em outras coisas. E como não é biodegradável, demora um tempo aí para ser reabsorvido pelo ambiente. Então a tecnologia juntou as duas coisas, né? Tanto o conforto, a comodidade para a mulher, como também o cuidado com a natureza, com o meio ambiente. E é interessante a gente ver também que existem alguns cuidados, vamos dizer assim. Eu lembro que, dependendo da cultura de onde a gente more, é visto de maneira diferente. Por exemplo, se eu não estou enganada, na Ásia, talvez não todos os países, não posso falar por todos, mas se eu não me engano, os chineses, eles têm um cuidado com, não só no período da menstruação, mas, por exemplo, lá as mulheres não tomam água gelada como a gente toma aqui. Tem assim alguns cuidados, não andam tão, não é que não andem descalças, mas não nesse piso frio, vamos dizer assim, não nesse piso frio como a gente tem aqui, né? O piso que a gente coloca em casa, que quando tá frio, normalmente o piso fica gelado, então elas não andam descalças quando estão menstruadas, elas não tomam
sorvete na época que estão menstruadas. Então, existe sim alguns cuidados. Não sei porque eu não tenho assim tanto contato com pessoas de lá, apesar de saber que eles procuram cuidar de maneira mais naturalmente dos problemas de saúde, não que a menstruação seja um problema de saúde, mas justo para não se tornar um problema, eles procuram cuidar de maneira mais saudável, cuidando do corpo e tudo mais. Mas é interessante que a gente também deve ter, sim, alguns cuidados, não em termos de, ai, que nojo, não é nojo, mas a gente deve se alimentar mais adequadamente, deve procurar fazer exercício físico, para que o nosso corpo também ele esteja mais preparado, mais fortalecido. A gente precisa descansar. É algo que eu vejo e que até um tempo atrás eu não achava que era. Também não é assim, não precisa dormir 8 horas por dia. Quando eu era antes dos 40 eu falava isso. Hoje eu vejo que não, que 8 horas de sono faz sim toda a diferença no meu dia seguinte, inclusive com todo o metabolismo do meu corpo, de todo o funcionamento do meu corpo. O meu corpo sente quando eu me hidrato bem, quando eu me alimento bem, quando eu me exercito, quando eu descanso, quando eu pego sol, porque existem vitaminas que a gente até pode ir na farmácia comprar. Mas por que eu vou na farmácia comprar se eu posso ter essa vitamina produzida no meu corpo se eu tomar sol? E quando eu falo sol, gente, não é sem protetor solar e não é por misericórdia, não é o sol de 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde. Não é esse sol que eu tô falando. É o sol da manhã, cedinho, ali até umas 8, 9 horas no máximo, e depois das 4 horas da tarde. São cuidados que eu tenho para que a minha menstruação também não me cause tantos problemas como anemia, como fraqueza. Agora, eu também preciso cuidar da minha alimentação, não só por causa da minha menstruação, mas vocês sabem que, querendo ou não, existem alguns problemas que às vezes, não que aconteçam só com mulheres, acontecem com homens, mas a grande maioria é mulher por causa da pressão social que, querendo ou não, muitas vezes nós sofremos, porque temos que ter um corpo assim ou assado, temos que ser desse jeito ou daquele jeito, muitas vezes nos impõem a isso, que para poder caber naquele tamanho, a gente precisa, não, então eu não vou comer. Muitas tomam, né, essa decisão, não vou comer. E aí torna-se isso um problema de saúde, não só física como mental. Bem, gente, e aí a questão da anorexia, ela tem a ver não só com a nossa saúde física, como a nossa saúde mental. E a anorexia, lógico, não no estado inicial, mas num estágio bem avançado, as mulheres que sofrem com anorexia, que têm problema com anorexia, elas param de menstruar. Por quê? Porque o nosso organismo, ele precisa de um mínimo de gordura. E quando eu falo um mínimo de gordura, é muito pouquinha mesmo, para que a gente menstrue. Só que no caso de quem é anoréxico, que fica em pele e osso, não tem exatamente nada de gordura no corpo. A pessoa ela começa a ter deficiência de todos, sais minerais, vitaminas, de tudo ela começa a ter deficiência no corpo. Então, é preciso sim cuidar da anorexia pelo lado psicológico, precisa de tratamento e também pelo lado físico, da saúde. Como eu falei, menstruação é um dos sinais de saúde. Existem casos em que não se menstruam? Existe. Um dos casos é esse, a anorexia, quando está num estágio muito avançado. Existe quem fez a esterectomia, não a laqueadura. Laqueadura é cortar os dois
caninhos, vamos dizer assim, as dois tubinhos que liga o ovário ao útero, tira aquilo ali. Isso não influencia em nada a menstruação. Mas esterectomia é você retirar o útero em si. Isso sim, a partir do momento que você retira o útero, né, a mulher retira o útero, aí sim ela não menstrua mais. Mas existem alguns casos, por exemplo, problema de ovário e outros problemas onde a mulher não menstrua. E aí ela precisa ter um acompanhamento médico. Lógico que mesmo a mulher fazendo esterectomia, ela precisa procurar um médico para poder fazer a cirurgia, para poder ter o acompanhamento antes, durante e depois da cirurgia. Quem tem problema de anorexia precisa sim fazer um acompanhamento, não só psicológico, como também físico, a questão alimentar, com nutricionista e com médico junto. Mas quem passa um tempo, e eu tive algumas pessoas na minha vida que a gente via, a menina, o corpo transformou, né? O seio começou a aparecer, o quadril começou a largar, as mudanças no corpo eram vistas, mas não menstruava. E aí, o que vai fazer? Ai, que bom, não menstrua? Não. As mães e alguns pais, na época, que era raro, hoje em dia eu acho que está mais normal os pais levarem as filhas ao médico também. A família levava ao médico e aí o médico fazia uma série de exames e aí ia descobrir o que estava acontecendo. Porque você pode escolher não menstruar. Pode? Pode. De repente, você vai, conversa com o seu médico, não é você ouvir aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar, não, porque eu li em algum lugar, minha amiga disse que faz, serve para mim. Não. Vá a um médico, converse com o ginecologista e, de repente, ele vai te dar medicação anticoncepcional que ela tem um processo diferenciado que você acaba não menstruando, né? Seja por comprimido, seja por injeção. Então, tudo isso você tem que conversar com um médico, caso você veja que não, a minha menstruação, eu sinto tanta dor que eu não consigo me sentir bem, eu fico... Então, converse com o seu médico. Ninguém melhor que o seu médico para te orientar em relação a isso. De repente, ele vai te passar alguma medicação, de repente, ele vai te passar um anticoncepcional, não sei. Mas procure um médico. Hoje em dia, a gente tem a facilidade de ter um posto de saúde que você pode procurar, que você pode buscar orientação com médicos, com pessoas habilitadas que vão cuidar da sua saúde. A mesma coisa em relação a muitas coisas que a gente ouve e que acha que, não, mas se aconteceu, foi tranquilo com a minha amiga, vai ser tranquilo comigo. Não, porque a minha prima fez e eu vou fazer também e tudo bem. Não é assim. Cada corpo é um corpo. É por isso que eu já comentei, já falei e vou repetir. TPM, por exemplo, as mulheres não têm, porque senão todas as mulheres teriam a tensão pré-menstrual, todas elas iguaizinhas. Todas sentiriam dor de cabeça ou todas sentiriam que a mama incha, mas não é assim. Algumas sentem dor de cabeça, outras sentem a mama inchando, outras sentem dor abdominal. Cada uma sente de uma maneira. Umas ficam nervosas, outras só ficam chorosas. Então, cada organismo é um organismo. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Espero que você goste. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber sempre o aviso quando a gente tiver um vídeo novo. Espero que essas orientações tenham ajudado a você. Se você conhece alguma menina, alguma mulher que tem alguma dificuldade, mas também os meninos. Sim, porque às vezes a gente acha que homem não menstrua, não precisa saber disso. Não, não é assim. Aqui em casa eu sempre orientei os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, todos homens.
E eles também veem que o pai dele, que é o primeiro homem da minha vida, vamos dizer assim, depois vieram os outros 3, mas eles veem como o pai deles me trata com respeito, com cuidado, mas não é uma super proteção em cima de mim, mas com cuidado e, acima de tudo, como o pai deles respeita a minha opinião, o meu jeito de ser e aquilo que eu sinto. Então, eles foram educados também a agirem assim com suas amigas, com suas namoradas. Por quê? Algo que eu fico pensando, por que que um menino, talvez menino não, mas por que que um adolescente, um rapaz, um homem, se ele anda com uma mochila ou com uma bolsa daquela tipo carteiro, por que que ele não pode ter ali na bolsa dele um absorvente? Não estou dizendo carregar um pacote de absorvente, não é isso. Eu estou dizendo 1 ou 2 absorventes. Por que que ele não pode ter na bolsa dele? De repente, alguma amiga ficou menstruada. Ah, mas eu não estava prevendo. Nossa, mas normalmente eu sinto isso, isso e isso, e eu não senti nada e a minha menstruação desceu. E agora? Vai deixar a amiga ficar toda suja? Não tem necessidade. Apesar do sangue, não, como eu já cansei de falar aqui, o sangue não é um sangue contaminado, mas é incômodo para a gente, como mulheres, saber que tem outras pessoas ali olhando. Então, homens, tenham um olhar mais cuidadoso em relação às adolescentes, às mulheres às quais você está cercado. Não vai te fazer ser menos homem se você puder ter dentro da sua pasta, da sua mochila, um absorvente. Ou se você tem uma amiga, uma mulher que está ali com você, sua mãe, sua esposa, namorada, se você tiver e ela falar, acabei de ficar menstruada, eu preciso comprar absorvente e eu não tenho como sair. Não vai quebrar a sua mão, não vai te tornar menos homem você ir numa farmácia ou num mercado, onde você não tem que perguntar para ninguém, ir lá e pegar um absorvente. E com certeza, a mulher que receber esse cuidado de você, homem, de maneira muito específica, ela vai te olhar com um olhar ainda maior de admiração, tá? Porque ela vai ver que você tem preocupação não no sentido de desespero, mas tem uma preocupação no sentido de cuidado em relação a ela. Vou ficando por aqui porque eu acho que eu já falei demais. Um beijinho para você. Não se esquece de me seguir nas redes sociais e fique com Deus.